Aleluia, que bênção. Realmente o pastor Gênison, ele falou algo que eu notei aqui desde o início, muito rostinho novo. Glória a Deus por isso, não é? Porque essa igreja, ela foi plantada aqui com um propósito, e o propósito é para conquistar o oeste americano, não, o oeste de Uberlândia. Então, eu creio que tem chegado esse tempo, não é? O que talvez parecia muito difícil no início, e todo início realmente há um desafio muito grande, e no início de qualquer obra, ainda que seja multiplicada, e vieram homens e mulheres de fé para cá, mas todo início ele aponta muito para os desafios, não é? O início aponta para aquilo que precisa ser conquistado, desbravado, mas hoje, depois desse tempo, e ainda assim num tempo como esse, nós temos visto o crescimento da igreja aqui nesse lado da cidade, e eu creio que isso é só o começo, sabe? O melhor de Deus ainda está por vir na vida de vocês, através delas. Eu sei que o Senhor está nesse negócio, né? É um negócio celestial, e o Senhor usa pessoas assim como eu, como você, e pessoas de fé, pessoas que andam por fé debaixo da graça, debaixo do favor. E eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, é muito bom estar aqui, pelos compromissos que nós temos lá, evidentemente na igreja mãe, nós temos trabalho para mais de metro, né, pastor Gênison? E o pastor Gênison também, ele continua sendo meu braço direito lá. A hora que aperta lá, eu falei: pô, Gênison, me ajuda aqui. Aí eu peço para ele algumas coisas que nem tem a ver hoje diretamente com o que ele precisa se concentrar e estar focado, que é aqui, a Iboeste, mas ele sempre com o coração gracioso, pastora Valéria também. Mas, então, debaixo do Senhor, eu quero agradecer também esse casal maravilhoso, amoroso, amigo, da minha, assim, sabe, do meu coração. Eu os amo, assim, das minhas entranhas. Como é bom ter pessoas assim, viu? Você precisa ter pessoas assim, leais, pessoas que vão caminhar com você, pessoas que vão ombrear com você, pessoas que vão amar, pessoas que vão passar também o momento difícil com você, passar as estações, que vão comer pelo menos uma colher de sal com você, amém? E assim tem sido o pastor Gênison, pastora Valéria, seus filhos leais escudeiros. E hoje eu vinha pensando que compartilhar com os irmãos, e aí eu pensei numa mensagem que talvez eu já tivesse ministrado lá e eu não ministrei aqui, uma mensagem mais antiga para a gente resgatar. Tem umas coisas, umas pérolas, né? Mas nada disso veio assim ser confirmado no meu coração. Pelo contrário, Deus, Ele tem trazido nesse tempo sempre uma palavra com base na graça, porque é o ano da graça, e Deus tem, Ele realmente, Ele forjou no pastor da igreja, ou seja, naquele que está recebendo os oráculos do Senhor para ministrar a esse povo. E eu pensei, gente, nós estamos nos últimos 100 dias do ano. O pastor Gênison me mandou uma mensagem, né? Olha, nós chegamos, dia 23, se eu não me engano, começou a contagem regressiva, e eu falei: pai, mas como que vai ser esse ano? Porque você vai perceber, se ainda não percebeu, nós não temos assim, tapa-buracos, nós não fazemos evento para tapar buraco, nós não fazemos campanha porque não tem nada para fazer, nós temos direção, amém? Quantos homens e mulheres de Deus nós temos aqui nessa noite? Homem e mulher de Deus anda debaixo de direção de Deus, direção do Espírito, direção da palavra do Senhor, dos oráculos do Senhor. Então a gente tem buscado, e eu falei: Senhor, o que o Senhor tem para nós nesses últimos 100 anos? Porque já é de costume nós fazermos o desafio dos 100 últimos dias,
E é um período muito maravilhoso, porque nós nos consagramos, nós nos propusemos nesse tempo ao jejum, à oração, a alvos específicos que ainda não alcançamos até então, mas o Senhor falou fortemente ao meu coração que o desafio deste ano não é o desafio simplesmente dos 100 dias, mas é o desafio da graça. Desafio da graça. Eu já até sussurrei ali com o pastor Jenson, e essa igreja, ou esse prédio da Igreja Batista do Amor, aqui no setor oeste, está recebendo de primeira mão. Nem lá na sede eles não sabem. Sabia disso? Vocês estão recebendo de primeira mão que esses 100 últimos dias nós vamos fluir no Espírito no desafio da graça. Será graça sobre graça. Será favor de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Nós vamos experimentar um mover de Deus, que você vai falar: Pai, como o pastor Jenson disse, essa medida está sendo transbordante. Realmente o Senhor tem liberado uma porção generosa, transbordante. Os meus lagares estão transbordando, as minhas eiras estão se enchendo fartamente, porque é favor de Deus, o benefício de Deus. Mas o primeiro desafio para nós sermos imersos nessa realidade da graça é o desafio da fé. Antes de mais nada, precisamos crer. Precisamos crer, porque a graça, embora esteja disponível, diga disponível, a graça está disponível. Você crê? Você crê que Deus está olhando para você hoje, não está com raiva, não está irado, não está magoado, não está ressentido, não está escondido assim para te pegar assim de surpresa? Você crê que Deus está olhando com olhos misericordiosos e Ele está querendo, na verdade, te surpreender com bênçãos, com dádivas, com presentes, com unção, com dons, com provisão? Quantos creem nisso? Então esse é o desafio, porque às vezes a gente levanta a mão e fala amém, mas na prática parece que Deus está ali na esquina querendo, sabe, jogar um raio na minha cabeça, porque eu não pus o lixo lá fora, porque eu não arrumei minha cama, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque eu não orei como deveria, porque eu não jejuei como deveria. E nós dificilmente, com esse pensamento, achando que nós somos inimigos de Deus, podemos fluir na graça. Então o primeiro desafio da graça é o desafio da fé. O próprio Paulo, lá no capítulo 2 aos Efésios, ele vai falar que pela graça sois salvos. Nós somos salvos simplesmente pelo favor de Deus. Nada que façamos ou deixemos de fazer pode nos salvar. Mas ele continua, mediante a fé. Então a graça está disponível, mas o meio pelo qual você acessa a graça é a fé. Então primeiro nós vamos ter vários desafios. Eu falei com o pastor Jenson, ele topou, bateu aqui, high five, aquela coisa toda. E aí nós vamos ter desafio da fé, desafio da santificação, desafio do perdão, sabe? E nós vamos continuar vivendo assim, debaixo da graça do Senhor. Eu queria convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nosso texto base está aqui em Romanos capítulo 8. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 4 apenas. Mas eu queria que você pedisse ao Espírito Santo nessa noite para falar de forma específica ao seu coração. Porque existem estágios de revelação da graça. Há pessoas aqui que já estão assim: pastor, essa vida é boa demais. E você nem imagina que ela está passando muita luta. Mas a revelação que ela tem acerca da graça não permite ela ficar com carinha de maracujá de gaveta. Mas tem outras pessoas que talvez ainda não chegaram nesta revelação. Não que elas são prediletas, mas eu creio que há pessoas então que precisam dar um passo, subir um degrau.
Então peça ao Senhor nessa noite para Ele te dar uma iluminação, uma revelação acerca da graça dEle, para você subir de patamar, para você subir o degrau, para você ir para a prateleira de cima. Não como pessoa melhor do que a outra, mas por aquele que entendeu que é amado. E não só no intelecto, mas no espírito. Entender que você é amado, eu entendo, sim pastor, eu entendi. Mas na vida não mostra ou não demonstra que é verdadeiramente amado. Então não é só cognição, diga, não é cognição apenas, é revelação. Amém, Jesus? Romanos 8, 1-4 diz assim: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos estão? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela palavra do Senhor liberada nessa noite, os oráculos que abrem portais, abrem, ó Deus, o nosso entendimento, abrem, ó Deus, realmente os nossos olhos espirituais, e que sopra o efatá do Espírito para abrir os nossos ouvidos, para que ouçamos, mas também possamos dar ouvidos à sua voz, e não, Pai, como um Deus que é um Deus tirano, um Deus opressor, mas um Deus gracioso, que nos demonstra, que nos dá demonstração em todo o tempo que o Senhor nos ama, que nos acolhe, que nos abraça, que nos chama. E é nesse lugar que nós fomos conduzidos por meio das orações iniciais, dos louvores, o Santo dos Santos, na presença íntima do Senhor, que os nossos olhos se abram, que caiam as escamas, e que o Senhor venha falar por meio do teu servo, Pai, que depende também, como qualquer um aqui nesse lugar, da graça, do favor do Senhor. Mas fala, Senhor, através dos meus lábios, e que os corações sejam terra fértil, a produzir 30, 60 e 100 por um, no nome de Jesus. Diga amém. Desafio da graça é o desafio, como nós sempre falamos e dizemos, é impossível, mas Deus pode. Quem já ouviu essa frase? É impossível, mas Deus pode. O desafio da graça é esse: o que fora impossível à lei, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho. Então o que foi impossível à lei, ou seja, era impossível, Deus pôde enviando o seu Filho. É impossível, mas Deus, diga, é impossível, mas Deus pode. O desafio da graça é exatamente este, porque quando você se vê limitado diante das demandas da vida, tudo que te demanda na vida, como uma pessoa que quer fazer o bem, você pode associar à lei. Tudo que traz uma demanda, você querendo fazer o bem, e você se esforçando para fazê-lo, está associado à lei. A lei, Paulo diz que é santa, justa e boa, mas nós vamos ver adiante que não é por meio dela que nós nos relacionamos com Deus. Mas a lei é boa, santa e justa, e toda vez que nós somos demandados na nossa vida, para sermos um bom cidadão, para fazermos o bem, e nos sentimos limitados, isso tem a ver com a lei. A lei vem exatamente para mostrar que nós não somos suficientes, ou suficientemente bons, para alcançarmos o padrão do céu. A lei veio exatamente para mostrar a nossa limitação, os nossos limites.
A lei vem para mostrar exatamente as nossas mazelas, as nossas fraquezas. Por isso, o que for é impossível à lei, ou seja, a lei não foi suficiente para fazer o homem ser bom, atender o padrão do céu. Deus pôde, enviando Jesus, vai lá e faz. E o que aconteceu com isso? Eu fui fraco, eu fui insuficiente e ainda sou sem Jesus, não consigo. O Pai que me ama, sabendo que eu ia tomar bomba, Ele vai e envia o único filho gerado dele, que é Jesus. E a partir de Jesus vir a essa terra, Ele cumpre a lei, Ele atende o padrão do céu, e Ele leva em si o meu castigo, e nós trazemos conosco o benefício da perfeição do Filho. Nós recebemos em nós, ou Jesus recebe nele, o castigo pela nossa imperfeição, e nós recebemos sobre nós o benefício da perfeição do Filho. Quem está entendendo isso? Isso é graça. Isso que é impossível, mas Deus pode. Desafio da graça: é impossível, mas Deus pode. Não consigo, Jesus conseguiu. Não posso, Ele pôde. Eu não consigo, eu vou fraquejar, Ele é forte e vai até o fim. Eu vou morrer, Ele morre, mas ressuscita. Eu estou enfermo, Ele é a cura. Essa é a graça de Deus. Aleluia. É impossível, mas Deus pode. Paulo está dizendo em outras palavras: olha, não há mais condenação. Romanos 8 é considerado a declaração de liberdade do cristão. Leia Romanos 8. Declaração de liberdade do cristão. E uma das liberdades que é enfatizada no capítulo 8 de Romanos é a liberdade do julgamento. Não há mais condenação. Você não foi suficientemente bom, mas você seria castigado por isso. Você não atendeu o padrão do céu, você falhou, você errou, mas Jesus fez, então agora não há mais condenação. Hoje você então pode fluir debaixo da graça, tomando posse da sua liberdade do julgamento. É interessante, quando nós olhamos então para esse texto e para o contexto, nós vamos ver exatamente a obra redentora de Cristo, que foi plena, porque a lei, ela tinha os preceitos, a lei tinha os mandamentos, a lei tinha rituais, ritos, cerimônias, e que era observado pelo povo judeu, e anualmente eles precisavam sacrificar, inclusive pelos pecados, pelos seus próprios pecados. O sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, ele sacrificava, ele fazia um sacrifício primeiramente por si mesmo e depois pelo povo. Mas a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, diz o autor dos Hebreus no capítulo 7, no verso 19. A lei nunca a aperfeiçoou. Por quê? Porque ela em si mesma, ela não foi suficiente para trazer santidade. Ela mostrava santidade, ela mostrava o padrão, mas quanto mais ela mostrava o padrão, quanto mais ela mostrava santidade, mais nós ficávamos aquém disso. Mas era o motivo dela vir, foi esse mesmo. Lá em Atos capítulo 13, verso 39, Atos 13, 39, diz assim: e por meio dele, todo o que crê é justificado, de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Vou repetir: por meio dele. Quem é ele? Quem é ele, igreja? Quem é ele, igreja?
Será que você pode dar um brado bem alto dizendo: Jesus! Por meio dele, todo que crê é justificado. Sabe como você é justificado? Crendo. Ah, mas eu não preciso fazer. Mas crendo. Se você crê, você é justificado. Todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Então todas essas leis, aqui está o decálogo, mas elas se desdobravam em infindáveis preceitos. Com certeza, muitas delas nós falharíamos e falhamos. Então, quando nós cremos, nós somos justificados de todas, quantas? Todas as coisas das quais nós não poderíamos ser justificados pela lei. Por quê? Porque a lei em si, ela não traz, nunca trouxe, nunca aperfeiçoou. Por quê? Porque ela só apontou exatamente um padrão. E quando ela aponta o padrão, ela mostra o que? Uma realidade. Eu estou aquém. Então ela mostra a minha fraqueza e a condenação que viria por meio dessa fraqueza. Lá em João, abra comigo em João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. Diz assim, olha só. E o verbo, no verso 14. Quem está comigo? João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então o verbo de Deus, ele se encarna, habita em nós e traz o que? Graça. Ele traz o que? Graça. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça veio por intermédio de Cristo. Pastor, mas Moisés não foi um homem de Deus? Se a lei veio por meio de Moisés, sendo Moisés homem de Deus, e ele foi de fato, sendo ele um libertador dos hebreus, do povo de Deus, e ele foi de fato, como diz lá também Hebreus 11, na galeria da fé, que está falando sobre Moisés, fala que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer junto com o seu povo a estar lá no palácio. Então de fato, Deus levantou Moisés dentre o povo para que ele pudesse o quê? Conduzir o povo à terra da promessa, conduzir o povo a Canaã. Moisés, ele tipifica também essa passagem da escravidão, da condenação para a terra que mana leite e mel. Tipifica, mas tudo no Velho Testamento é sombra. E tanto que por meio dele Moisés veio a lei. Agora a lei, ela, como eu falei, ela é boa, santa e justa. E aqui em Romanos, volta em Romanos por favor, Romanos capítulo 7, nós estávamos no 8, agora no 7, Romanos 7, no verso de número 7 diz assim: que diremos pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido,
não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, isso aqui é uma explicação desse texto. Vou explicar de modo resumido, coloquial, vamos dizer assim, informal e moderno. A lei vem para falar que não é bonito ser feio. Sem a lei, o povo ia continuar fazendo, porque já fazia coisas terríveis, horrendas, e achar que era bonito. A lei vem para falar: cobiçar é feio, matar é feio. Quem está entendendo isso? Então a lei vem para falar que não é bonito ser feio. Por isso que a lei é importante. Mas a lei, uma vez que ela fala que matar é pecado, cobiçar é pecado, adulterar é pecado, e assim segue relação, com certeza a lei enquadrou todos nós, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então a lei também, que mostra que tudo isso é pecado, a lei vem falar que o salário, a paga do pecado é a morte. Então por isso que a lei é chamada de lei do pecado e da morte, ou Paulo vai dizer também que é o ministério da morte. Serviço, ministério é serviço da morte, porque fala que todas as consequências de infringir a lei vai redundar em morte. Mas o mais interessante, que aquele que trouxe toda a sorte de falha, toda a sorte de desobediência, toda a sorte de iniquidade, toda a sorte de pecado, que trouxe como herança, chamado Adão, se nós somos condenados em Adão, em Cristo não há mais condenação. Eu quero repetir isso para que você entenda. Se a lei veio para mostrar para o homem que ele vinha pecando desde Adão, porque nós herdamos essa semente corrompida, a semente do pecado, a semente da transgressão, do que era feio, do que era horrível, e nós, por mais que quiséssemos, fazer o bem, mas não fazíamos. Então eu quero falar que se nós recebemos essa herança de Adão, e em Adão fomos condenados, mas agora quem está em Cristo recebe a semente dele e pode declarar: não há mais condenação, não há mais condenação. Então o jeito é estar na graça, o jeito é estar em Cristo, o jeito é fugir da condenação. E como que eu fujo da condenação? Como que eu fujo dessa condenação, ou desse escrito de dívida? Me escondendo em Cristo. Porque quando Deus, que é justo, liberaria o castigo que nós merecíamos, olha para nós estamos ocultos em Cristo, a nossa vida está oculta em Cristo. Ele olha para Cristo e fala: está consumada a obra do meu Filho, Ele limpou, agora não há mais condenação. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, se a sua vida está em Cristo, se você creu no sacrifício do Filho de Deus, então a Bíblia diz que agora não há mais condenação. Creia nisso, tome posse disso. A lei em si, ela não tem poder para produzir santidade, senão revelar e condenar o pecado, como nós falamos. Tem pessoas que acham que se der muitos dogmas, pastor Gênesis, pastora Valéria, encher as pessoas de dogma, de preceito, olha, não faz isso, não faz aquilo, olha, não, elas acham que isso vai resolver o problema do pecado, porque afinal de contas o povo está sem lei, o povo está frouxo, está solto, precisa de lei. Não, a lei, ela veio para mostrar o que já estava em nós. A lei, ela vem revelar o que estava em nós. A lei, ela não tem em si poder para produzir santidade, ela só vem para mostrar que o padrão é outro e que nós não conseguimos senão por Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para esse desafio da graça, nós temos que entender duas coisas: que embora estivéssemos
ou estivemos presos no pecado, condenados pelo pecado, imersos no pecado, hoje a nossa vida foi transformada pelo poder de Jesus, do sangue de Jesus lá na cruz. Então nós agora temos a transformação. Então nós temos que entender que o pecado, ele fez parte da nossa vida, hoje não precisa fazer mais, porque Jesus, ele pagou essa conta. Ah, pastor, mas parece que minha casa não está toda arrumada. Sempre vai parecer que não está totalmente arrumada, é ou não é? Principalmente as mulheres sabem o que eu estou falando, né? Arruma a casa, aí se o homem vai lá, tira uma coisa do lugar, e é assim que é o sentimento daquele que está debaixo da lei, parece que nunca está arrumado o suficiente. Mas por quê? Porque sempre está olhando para si. Quando olha para o seu braço, quando olha para a sua mão, você vai ver limites. Quando você olha para sua disposição, sua performance, vai ter sempre limite. Quando você olha com olhos naturais, sempre você vai ver alguma coisa que parece não estar arrumado. Mas quando você olha para a cruz, você fala: acabou, está consumado, já resolvido, está resolvido. Se alguém viver nessa crença, se alguém realmente se colocar olhando para a cruz e vendo a graça, ele vai ser uma pessoa bem sucedida. Max Lucado, ele diz uma frase muito interessante: olhar para o pecado sem a graça é desespero. Olhar para a graça sem pecado é arrogância. Mas olhar para os dois juntos é conversão. É claro que quando nós olhamos para a graça, nós não simplesmente falamos: ah, é isso mesmo que eu mereço. Não, graça é o que você não merece. Se você achar que merece a graça, já está errada. Mas, então, a graça não nos deixa folgado. Pelo contrário, a graça, quando você entende e consegue ter a revelação, você vai saber que aquilo que você está recebendo, você não merecia. Por quê? Porque você pecou. A graça é exatamente para aquele que não merece. Então olhar para a graça sem consciência do pecado é arrogância, é presunção. A pessoa vai achar que ela, sabe, ela está acima da média. E as pessoas muitas vezes elas têm um senso de compensação dessa forma. Muitas vezes elas fazem algum bem, elas fazem alguma boa ação, elas fazem alguma coisa boa, elas fazem alguma performance, e elas acham porque fizeram algo de bom, elas já se tornaram então merecedoras, preferidas do papai, e elas agora, de certa forma, elas precisam estar um pouco acima da média. Não, aquela pessoa receber, ela não pode receber assim de mão beijada, porque afinal de contas eu fiz. Quando a pessoa fala dessa forma, porque ela ainda está debaixo da lei e não da graça. Graça é falar: pai, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu por mim mesmo não tenho crédito, mas eu venho aqui e peço ao Senhor, não porque eu mereço e não porque eu tenho crédito, mas porque Cristo merece e Ele tem crédito, e Ele é o meu intercessor, e Ele está orando agora em meu favor a Ti, e eu sei que o Senhor, que é um Pai Celestial, ama dar boas dádivas aos seus filhos. Eu sou teu filho, Pai, então o Senhor me dá. Amém? Amém? Quando você orar, por que a gente ora em nome de Jesus? Porque se não for no nome dele, o Pai não ia dar nada para a gente. Não, pastor, mas eu orei, eu jejuei, eu subi as escadarias ali de joelho. Não, você não faz isso mais, né? Agora essa semana eu vi um vídeo top demais, né? O pessoal foi lá no asilo, né? Fez uma serenata. Sabe por que esse povo foi lá, amoroso? Não é para ser aceito por Deus. Vou fazer uma minha boa ação de hoje, vou lá no asilo e fazer uma serenata porque eu quero ser aceito. Não, não é porque quer ser aceito, é porque foi aceito. Não é porque quer alcançar graça, mas porque a graça já os alcançou. Não é porque quer ter crédito, mas é porque já tem crédito na conta e tem que dar para alguém. Quem está entendendo isso? Que ninguém pode dar o que não tem. Quem está cheio de crédito, de amor, de perdão, de benefícios,
a conta está, como o pastor Gênesis falou, está transbordando, as eiras estão se enchendo fartamente, os lagares estão transbordando, então tem que dividir, quem está entendendo isso? Isso é graça sobre graça. O desafio é crer, porque na real, no dia a dia, eu não creio, parece que eu tenho que fazer algum ritual, eu tenho que fazer uma mandinga gospel, eu tenho que fazer alguma performance, eu tenho que pagar um preço. Eu sei que quando a gente fala assim, pagar o preço, eu sei que é no bom sentido, né? Que seja no bom sentido, porque eu tenho evitado falar pagar o preço. Eu sei que tem um bom sentido da palavra pagar o preço, mas Jesus pagou o preço, e que preço que eu vou pagar? Não, pastor, é o preço. Tá, vamos colocar aqui, o preço que você está pagando, sabe qual que é o preço? Da fé. Porque Deus não vai ter fé por você, Ele já liberou a fé para você. Vou repetir, Deus não vai ter fé para você, Ele já liberou a fé. Deus não vai ter fé por você, Ele já liberou a fé para você. É uma frase de Instagram aí, quem saiu agora assim. Então, se é um preço a ser pago, é o preço da fé. Se tem um desafio, é o desafio se tem uma obra a ser feita, é a obra é crer no seu potencial, na sua autodeterminação, sabe, na sua autoajuda, na sua meditação, no mantra. Não, é crer na obra do Calvário, na obra de Cristo. Quanto mais você crê que já foi feito, que já está consumado, que já aconteceu, que Ele já deu, Ele já liberou, Ele já empoderou, Ele já deu graça, Ele já... Rapaz, você vai arrebentar a boca do balão. É impossível, mas Deus pode. É impossível, pastor, não tenho recurso, mas aqui tem recursos ilimitados. Pastor, eu estou com medo do Covid, mas aqui não tem medo, porque não tem vírus, não tem bactéria que possa ser contra. Ah, pastor, mas a minha casa está bagunçada. A casa aqui está arrumada. Então creia aqui, deposite aqui, libere aqui, sabe, traga daqui para o seu dia a dia, porque se trouxer daqui é peso. Lei, quem anda debaixo de lei anda debaixo de demanda. Vamos na real aqui, quem não quiser levantar, só uma pesquisa, uma enquete aqui. Quem na vida diária, você é um cristão abençoado, amoroso, bem alimentado, eu sei disso, aqui as palavras que saem daqui, mas quem no dia a dia, na segunda, na terça andando, se sentiu assim demandado, assim, nossa, parece que eu não estou fazendo o que eu deveria fazer? Levanta a mãozinha aí. É mais ou menos assim, 10 em cada 10. Sabe esse peso, é lei, pastor, mas eu entendo a graça, cognitivo, essa revelação da graça, vida no Espírito, o Espírito te conduzindo. A lei trabalha debaixo de demanda, você nunca faz o suficiente na lei, faz, não é suficiente. Trabalha, não é suficiente. Ora, não é suficiente. Jejua, não é suficiente. Veste roupinha de crente, não é suficiente. Ouve música. Não estou falando que todas essas coisas são boas, a menos a roupa. Não tem roupa de crente, tem a roupa decente, né? Hoje eu estava de manhã, lá na matriz, eu fui lá de manhã. Só que eu só abri o culto, depois passei a palavra para o pregador. Eu já tinha marcado com um jovem adulto, e ele queria falar comigo. Falei, pastor, tem um mês que eu saí da prisão, eu queria falar com você. Ele te ligou? Então foi você que passou meu telefone para ele, né? Fiquei com medo, rapaz.
Não fiquei porque eu sou polícia. Estou brincando. Mas eu fiquei assim, né? Mineiro por adoção. Fiquei assim, ué, tá bom. Como que ele descobriu meu telefone? Mas tá bom. Eu sou pastor. Marquei com ele. E o interessante, eu vou resumir a história, que duas coisas interessantes é que eu vi nele e eu já comecei a empoderá-lo na graça, porque ele contou a história, ele está muito ávido pela palavra, ele vai dar o testemunho dele, porque é muito forte o testemunho dele, como de muitos aqui, mas eu via que ainda estava uma coisa assim, como parece que ainda eu não fiz o suficiente. Eu falei, para com isso, filho, para com isso. Nunca a gente vai fazer no nosso braço o suficiente, a menos que a gente creia que o que Jesus fez é suficiente. A gente vai andar sempre pesado, carregando fardo que não é nosso, estando debaixo de jugo que é nosso. Parece que toda vez eu estou sendo demandado, parece que eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. Para com isso, creia que Ele fez. Se você crê que Ele fez, e tudo que Ele fez na cruz é direito seu, é sua herança, acabou, não tem para ninguém, você vai vencer. O crente vencedor não é o crente que tem maior performance, que faz coisas maravilhosas, é o crente que crê muito na obra de Jesus. Quem está entendendo isso? Então eu achei interessante, porque eu já pude empoderá-lo nisso, falar com ele, sabe, pastor Jenson? Mas o interessante também é que ele falou, eu falei assim, como você conheceu a Igreja Batista do Amor? É porque entrou um colega de célula, ele fez uma célula na célula dele lá, ele converteu lá dentro do presídio, foi batizado lá dentro. Ele não tem nem experiência muito de igreja fora da colônia, ele só viveu colônia penal, não viveu ainda colônia de amor aqui, a colônia de férias, assim, nesse sentido, sabe? Quem está entendendo? Ninguém escandalizou. Amém. Aí eu falei, como que você ficou sabendo? Ele falou assim, uma pessoa que entrou lá, aí eu conheci, ela falou assim, e eu já estava para sair, ela falou assim, tem uma igreja no Santa Mônica, que é maravilhosa. Eu falei, gente, a Iba está famosa até lá na colônia penal. Glória a Deus. Amém. Vai estar na colônia penal, na Jaci, na Pimenta da Veiga, vai estar, sabe, nos orfanatos, nos asilos, sabe, nas ruas, nos prédios, na Algar. Quem dá mais aí, gente? Nas escolas, nas UAIs, sabe? Tem crente aí para falar mais alguma aí? É lá na comunidade terapêutica. Mas sabe o que a gente vai fazer? Não é batendo no peito e falar, nós somos. Não, Ele é. Aqui tem muita demanda. E quando eu olho para as minhas mãos, como diz o André, né, naquela canção, posso olhar minhas mãos e ver, sou limitado. Mas quando eu olho a sua palavra, sou capacitado. Obrigado, pastora Valéria. Essa é só a introdução. Deixa eu passar aqui para a próxima parte. Não, mas sério, fala o horário aí, porque empolgado, né? Falar de graça me empolga. Diga assim, é impossível, mas Deus pode. Quem consegue ver essa ilustração? É impossível aqui, mas aqui Deus pode. Aonde você vai fluir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Porque aqui é tão bom, parece tão claro aqui e tão revelado aqui, mas segunda-feira vai ser claro aqui, vai ser revelado aqui, porque você não vai ficar aqui debaixo de demanda. Eu só falei da lei, né? Quem está debaixo da lei está debaixo de demanda. Quem está debaixo da graça está debaixo de provisão. Aqui sempre está faltando, aqui sempre está sobrando, aqui sempre está difícil, aqui sempre está fácil. Não, pastor, mas não tem um preço? Aqui sempre tem um preço. Aqui o preço já foi pago. Meu Deus! Não tem que correr. Meu Deus!
Gente, aqui o preço já foi pago, aqui, ó, aqui, sai daqui, eu vou pagar o preço, eu vou, sabe? Agora, por que você jejua? Por que nesse período de 100 dias, desafio da graça, nós vamos jejuar? Vai ter 3 períodos, 3 ciclos de jejum de 21 dias. Vamos jejuar para alcançar o favor de Deus? Não, vamos jejuar porque o favor de Deus já nos alcançou. Vamos jejuar para parecer mais santo, mais espiritual. Estou orando demais. Não, é porque aqui Jesus foi transfigurado, foi traspassado, e Ele nos deu a santidade. O nosso rosto brilha diante do Senhor, porque em Moisés tinha que pôr um véu, e o brilho do rosto de Moisés desvanecia, ou seja, perdia o brilho. Aqui não, o sol da justiça brilha. Aliás, não é aqui não, é aqui. O sol da justiça brilha, e o seu rosto não para de brilhar. Fica aqui na graça, meu filho. Então você não vai jejuar e ficar desfigurado, descabelado, sabe, autopenitente. Ai, Senhor tem que fazer algo. Não, você vai jejuar, sim, para mortificar a carne, que ela não pode falar mais, porque uma vez que o pecado tinha um aguilhão. O aguilhão do pecado é a morte, e Deus, Ele condenou o pecado aonde? Na carne. Então nós temos que falar: você está condenada, carne, não vai comer hoje não, hoje não. Mas o Espírito vai fortalecendo, e você não pense que você vai jejuar você não vai jejuar para mudar o coração de Deus, né, pastor Jenson? Jejum muda o coração de Deus? Muda que coração? Esse aí que está entre os seus 2 bracinhos aí, o seu, o meu. Amém, Jesus? Então diga assim: é impossível, mas Deus pode. Então o desafio da graça, o primeiro desafio que nós temos é andar por fé. Amém? O cabelo voltou ao normal? Está filmando ali, né? Não no que fazemos. Fé, pastor, fé, eu vou conseguir, eu vou fazer, sabe, eu vou me autodeterminar, eu vou ser a melhor versão de mim mesmo. Eu já falei isso lá na sede, tá? A melhor versão de você mesmo é Adão. E como diz aquela canção, como que é? Não sei o que, me tirou do jardim. Teu orgulho, meu orgulho me tirou do jardim. É o Adão cantando, né? Melô do Adão. Meu orgulho me tirou do jardim. Agora o melô dos amorosos. Tua humildade, pois hoje. Então esse negócio, vou ser a melhor versão de mim mesmo. Adão. No garden, sem jardim. Então, o desafio da graça é andar por fé, não no que fazemos ou faremos, mas no que Ele fez e fará. Você está entendendo isso? Aqui é o que eu faço, deixei de fazer o que eu fiz. Nunca vai atender o padrão do céu. Aqui é o que Ele fez e o que Ele fará. Sempre tem a voz do papai dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí você se esconde atrás dele assim, sua vida está oculta em Cristo. Aí quando você olha assim, você vê o pai falando: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Aí você: oh, papai está falando isso de mim. Não, filho, você está falando de Jesus. Mas Jesus está dentro de você. Aí você acha que é com você. Está tudo certo, Ele está dentro de você. E o papai vai te abençoar por causa de Jesus. Tem algum problema nisso? Nenhum. Mas a gente quer trazer mérito para a gente. Aí dá errado, dá ruim, filho. Quem está entendendo isso? O legalista tenta obedecer a Deus com as próprias forças e não consegue cumprir os preceitos justos de Deus. O cristão guiado pelo Espírito
entrega-se ao Senhor e experimenta a obra santificadora do Espírito em sua vida. Essa é a diferença. Diga: é impossível, mas Deus pode. Aleluia. Tinha tanta coisa para falar, mas eu vou fazer o seguinte, pastor Gênesis. Nós vamos construir essa mensagem para os próximos domingos, eu, você, pastor Douglas, amém? Para a gente falar mais dessa graça maravilhosa, o desafio da graça. Vai entrar no desafio da graça, falar um pouquinho mais de fé, que o primeiro desafio é fé, mas o desafio da graça, santificação, desafio da graça, perdão, desafio da graça, provisão. Aquelas pessoas que estão achando que sempre está no vermelho, porque não entraram aqui. Aqui vai dar sempre vermelho, aqui sempre está no azul. Amém? Vamos embora, pastor Gênesis? Então, eu só quero deixar mais um versículo, se você puder ficar de pé. Eu amo esse versículo, porque esse versículo, ele traz ele traz uma lógica espiritual para nós, né? Apesar que as coisas espirituais não têm muita lógica no nosso intelecto, para o nosso intelecto. Gálatas, capítulo 2, verso de número 20. Gálatas, capítulo 2, verso de número 20. Amém? Vamos ler o 19 também, olha só. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Agora o verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Enquanto eu quiser pegar as rédeas da minha vida, eu vou viver, mas quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Mas quem perde para Cristo, perdeu para o céu, vai achar sua existência, seu motivo de existir, a sua vida verdadeira. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne. Por quê? Porque esse viver de Cristo em mim, eu ainda vivo nesse invólucro, nesse recipiente chamado carne. Eu ainda vivo, você ainda vive. Por isso que nós temos as lutas diárias. Diz aquela canção, assim que eu luto minhas guerras, né? A guerra contra o espírito, contra a carne, é também uma guerra de fé. Não é você eu vou me armar e agora eu vou vencer, não. Ele já está pronto para vencer. Por favor, Espírito Santo, a guerra entre a carne e o Espírito. Então, por favor, Espírito Santo, mostra para a carne quem manda aqui. Está entendendo isso? Então preste atenção, queridos. Esse viver que agora, a gente ainda não foi arrebatado para ter o corpo glorificado. Então agora tenho, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Como que você vai viver? Pela fé, acreditando que você vai ser autodeterminado em fazer o que é bom, o que é honesto, você vai cumprir todas as tarefas, você vai acontecer. Não, na fé, aqui está escrito: Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a revelação. Não é fé no meu braço, não é fé na minha capacidade, não é fé nos meus talentos, não é fé na minha sugestão de dar certo, é fé no Filho de Deus. Se o que Ele fez na cruz não for suficiente, nada mais é. Por isso que nós falamos, se o amor não resolve, nada mais
Se a graça não for suficiente, como Paulo falou, como Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, porque se a graça não bastar, nada mais basta. Então, quando eu vivo agora na carne, vivo pela fé, eu vivo aqui na carne, mas eu vivo pela fé. Então eu estou nesse mundo, mas a minha cabeça está no céu. Eu estou caminhando nessa terra, mas o pó da terra, que é alimento de serpente, ele é lavado nas águas do Espírito. Eu estou aqui e tenho que trabalhar, tenho que fazer tantas coisas, mas não é para alcançar. Eu vivo crendo que já alcancei porque Ele fez. Não é mais por performance, se eu sou bom, se eu sou reconhecido, se eu tenho boa reputação, mas é o que o Senhor diz a meu respeito, e Ele tem pensamentos de paz a meu respeito. É aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou viver, pela fé no Filho de Deus que me amou. Ele te amou, querido. Oh, Shamanabalamanás. Cuja vida completa está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Nenhuma condenação mais para quem está em ti, querido Senhor. Coloca a mão no seu coração e fala para o Espírito Santo sondar o seu coração. Fala para o Espírito de Deus sondar. Vocês podem continuar dedilhando essa canção, até cantando, talvez balbuciando, solfejando, bem leve no fundo, mas eu queria que os irmãos pudessem já começar a deixar o Espírito Santo a fazer. Ele já está fazendo, mas deixa brotar, deixa vir, renuncia, sabe, todo o esforço humano sem Deus, sem direção. Renuncia o medo que te faz muitas vezes pegar as rédeas de novo, não ousar, não andar por fé. Renuncia agora todo o mérito, toda a percepção de que você precisa reunir predicados, você precisa ter crédito, fazendo isso ou aquilo, fazendo boas obras. Não, nós andamos em boas obras porque em Cristo nós fomos projetados para isso. Todo o mérito, todo o louvor, toda a glória vem do alto, vem do Calvário, vem de Cristo. Ele é bom, Ele é fiel, mas Ele te ama. Ele me ama, e esta é a certeza de que nós não estamos debaixo de condenação, porque Ele nos ama. Paulo vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Ele não poupou Jesus, o que Ele pode poupar? Não é por mérito, mas hoje você pode abrir a boca e fazer um pedido direto ao coração do Pai, na certeza que Ele está receptivo. Ele quer te abençoar, quer te galardoar, Ele quer te contemplar, porque Ele é um Pai amoroso, bondoso, é um Pai que te ama, é um Pai gracioso. Pai, no nome de Jesus, eu coloco as vidas que estão aqui, irmãos queridos, irmãos amados. Pai, nós estamos caminhando juntos. Não há, Deus, nenhum monopólio do conhecimento e da sabedoria. Não há nenhum monopólio do Espírito. O mesmo Espírito que tem trazido essas revelações profundas acerca da sua graça na minha vida, Pai, é o mesmo Espírito que atua agora em cada homem, cada mulher, cada irmão, cada irmã, seja ele adolescente, uma criança, um jovem, um adulto, um ancião. Pai, eu creio que esse é um tempo de revelação, é um tempo de conhecimento, é um tempo, ó Pai, onde o Espírito trará, ó Deus, experiências maravilhosas, e essas vidas
esses amorosos, Pai, vão experimentar o melhor desta terra. Muitas vezes nós não experimentamos o melhor, porque estamos colocando o nosso próprio padrão. Eu mereço até aqui, eu fiz até aqui. Mas Jesus, Ele fez tudo, e em Cristo nós podemos todas as coisas, não por soberba ou arrogância, mas crendo na graça, no favor que nós não merecemos, mas o Senhor decidiu liberar nas nossas vidas. Traga essa revelação, traga essa iluminação, e que o Senhor nos ajude a caminhar de uma forma diferente. Pai, eu profetizo aqui sobre essas vidas, e sobre aquelas que estão ouvindo essa mensagem pelas redes sociais, aquelas que ouvirão talvez o culto gravado. Pai, eu ministro agora espírito de sabedoria e de conhecimento, no pleno conhecimento do Senhor. Pai, eu ministro agora que de uma forma prática essas vidas, Deus, andarão diferentes, transformadas, terão experiências profundas da graça do Senhor, do favor do Senhor. Elas verão, elas virão, Pai, elas vão tocar, elas vão receber e vão falar: só pode ser a graça do Pai. Em breve vão abrir os lábios para testemunhar que isso não é uma mensagem simplesmente para massagear o ego de ninguém e deixar as pessoas relapsas com relação às suas disciplinas espirituais, mas é para ajustar que disciplina espiritual, que compromisso com a obra é decorrente de revelação da graça. Quanto mais eu sei que eu sou amado, quanto mais eu sei que eu sou contemplado, quanto mais eu sei que eu sou favorecido sem merecer, mais eu sou constrangido a responder a esse amor, a esse favor que eu não mereço. E assim, Pai, eu creio que essa obra vai crescer, e não haverá limites para o que intentamos fazer, para o que o pastor Gênesis, a pastora Valéria intentam fazer, não somente nessa região, mas em todas aquelas que o Senhor os levar, porque há uma unção sobre eles, há uma bênção, ó Deus, que vem do céu, há uma boa dádiva que desce do Pai das luzes, e há uma graça, um favor, que eles também sabem que não vem deles, mas está neles, porque o Pai decidiu escolhê-los, amá-los, empoderá-los. E eu sei que aqueles que estiverem aliançados com eles, vivendo, vivenciando, experimentando, profetizando, andando por fé, vão ver a glória do Senhor. Aleluia! Oh! Cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação mais para quem está em ti, querido Senhor. Investidas tentador, mas nenhuma condenação mais para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Nós já estamos encerrando essa parte, mas
não antes de fazermos uma oração todos juntos, e que eu queria pedir que você fechasse os seus olhos, colocasse a sua mão assim no seu peito, na altura do coração. Aqueles que estão assistindo pelas redes sociais, façam o mesmo com fé e repitam essa oração dizendo: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me. Pai, eu que um dia andei em teus caminhos, mas me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca sandálias nos meus pés, coloca um anel no meu dedo, me dê vestes novas, porque o Filho voltou à presença do Pai, à casa do Pai. Ainda com olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite: será que você fez esta oração e se identificou com ela? Gostaria que você levantasse agora a sua mão. Levante a sua mão onde você está. Se você fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar agora a sua mão onde você está. Eu vejo uma mão levantada. Você pode levantar a sua mão aonde você está agora, quer seja aqui nesse prédio ou em qualquer outro lugar onde estiver chegando essa mensagem, essa transmissão. Você pode levantar a sua mão agora. Eu quero dizer para vocês que levantaram a mão, você que está aqui conosco no nosso meio, levantou a sua mão, você é um aleluia no coração do Pai. Alguém que levantou em casa, você é um aleluia no coração do Pai. Você faz parte da família de Deus, você é amado pelo Senhor, você é nova criatura. E agora você não vai viver simplesmente uma vida, mas a vida abundante de Cristo. Porque agora não é você mais quem vive, mas Cristo vive em você. E esse viver que agora você vive na carne, você vai viver pela fé no Filho de Deus que te amou e se entregou por você. Isso faz toda a diferença. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia.